Olá, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que têm acompanhado esses estudos, têm compartilhado, que têm repassado assim para os seus conhecidos. Obrigado também ao grupo RH Teologia, que tem aí ativamente nos apoiado e recebido também os materiais compartilhados diariamente. Também a os vocês que estão aí nos acompanhando pelo canal aqui no YouTube, que Deus continue abençoando vocês e possamos ter cada vez mais estudos, mais aprimorados, nos aprofundando mais. E também tem um canal no Telegram, que a gente sempre compartilha os vídeos lá e alguns materiais também teológicos para com os irmãos, tá bom? Então, não esquece aí de compartilhar, não esquece de curtir, não esquece de estar assim também se inscrevendo, tá? Para que possamos ganhar cada vez mais seguidores e espalhar cada vez mais a palavra do Senhor, tá bom? Conforme nós já agendamos no grupo RH Teologia do WhatsApp, que depois eu vou deixar o link aqui embaixo, nós às sextas-feiras vamos falar sobre escatologia, tá bom? Então, geralmente vamos pedir do Senhor assim a oportunidade para que possamos todas as sextas-feiras colocar assim um vídeo dando continuidade na sequência de estudos da área de escatologia, tá bom? E para hoje nós vamos falar sobre a diferença entre Israel e igreja. Por que diferença? Porque os aliancistas, conforme nós vimos no primeiro vídeo, conforme a linha de pensamento, de interpretação bíblica, eles vão chegar à ideia de que, a conclusão de que Israel é a mesma coisa que a igreja, ou seja, que a igreja é a continuação de Israel. Porém, irmãos, se nós acreditarmos dessa forma, uma vez que somos dispensacionalistas, como também vimos no primeiro vídeo, futuramente vamos esmiuçar melhor para entendermos o que é ser dispensacionalista, nós vamos entender que há diferença, vamos entender até mesmo que, se não houver essa diferença, vai atrapalhar a nossa linha escatológica. Quando nós começarmos a falar sobre a linha do tempo, sobre a ordem dos acontecimentos, se acreditarmos que a igreja é a continuação de Israel, nós vamos entrar em contradição e até mesmo cair em erro, tá bom? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, o vídeo de hoje justamente vai mostrar a diferença entre. Então, de início, meus irmãos, nós vamos saber que Deus sempre, no Antigo Testamento, tratou com o povo de Israel. No Novo Testamento, Deus trata com a igreja. Então, Deus tem dois povos distintos que são divididos justamente em um grupo no Antigo Testamento, um grupo onde somente o povo de Israel, o povo escolhido a partir de Abraão, dando sequência no seu filho Isaque, depois com Jacó e os seus 12 filhos, formando ali as 12 tribos de Israel, foi o povo então que Deus cuidou, o povo que Deus tratou, o povo que Deus se relacionou no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós já vamos encontrar um povo diferente, um povo distinto, que é a igreja. Deus uniu Israel e gentios. Gentios são todos aqueles que não fazem parte da nação israelita, em um só corpo, e esse corpo é a igreja. Israel foi uma escolha de Deus. Com que finalidade? Para revelar ao mundo a sabedoria de Deus, o cuidado, o amor. Tanto é que Deus fez com que Israel, deu instruções a Israel para que Israel fosse um povo santo, um povo separado, um povo diferente, para mostrar ao mundo quem realmente é Deus. Também Israel foi escolhido para que através desse povo viesse o Messias, através ali da linhagem de uma das tribos, a tribo de Judá, através da linhagem de Davi. Então Deus traria então o Messias, que foi Jesus Cristo lá no Novo Testamento. A conclusão aí desse cuidado de Deus estar preservando então o seu povo, tá bom? Nós observamos já, por outro lado, que a igreja ela é um grupo à parte, tá, do povo judeu. Por quê? Porque enquanto a igreja ela nasceu aqui no Pentecoste, já em Atos capítulo 2, Israel nasceu há muito tempo lá com Abraão. E lá em Mateus 16 e 18, Jesus deixa bem claro para Pedro ainda naquela ocasião: edificarei a minha igreja. Então a ideia de que a igreja seria formada estava ainda no futuro, na ocasião da conversa com Jesus Cristo e Pedro. Também observamos que a igreja ela só pode existir depois que sucederam todos os acontecimentos do ministério de Jesus, incluindo ali o que? A sua vinda,
incluindo a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e também logo em seguida a capacitação do Espírito Santo através dos dons, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos como línguas de fogo, lá em Atos capítulo 2. Também nós observamos que a igreja no Antigo Testamento foi tratada como um mistério. Os profetas não souberam desvendar esse mistério, tanto é que a igreja é uma lacuna, a igreja é um parêntese nas profecias. João capítulo 1 vai dizer que Jesus Cristo veio para os seus. Quem eram os seus? O povo de Israel. Mas os seus não receberam. E então a salvação abriu as portas para toda a humanidade, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então esse mistério era justamente isso: judeus e gentios unidos num só corpo, o que não era cabível no Antigo Testamento. E outra coisa, Cristo habitando em cada crente, uma vez que no Antigo Testamento Deus habitava ali no templo, Deus habitava num lugar físico, Deus habitava no Santo dos Santos, Deus habitava na Arca da Aliança. Agora no Novo Testamento é diferente, ele habita em cada um de nós. Lá em Atos, nós observamos também uma clara distinção entre Israel e igreja. A igreja e Israel existem ali simultaneamente no livro de Atos. E nós observamos que o termo Israel, a palavra Israel, é apresentada 20 vezes no livro de Atos, enquanto a igreja é apresentada 19 vezes. Ou seja, há uma clara distinção e diferença aí entre Israel e igreja. Irmãos, como já mencionei, nós vamos cair em grande erro se acreditarmos que Israel e igreja são a mesma coisa. Por quê? Porque isso vai atrapalhar todo o nosso pensamento escatológico. Quer um exemplo? O arrebatamento. O arrebatamento vai ser para a igreja ou para Israel? Imagina só isso. Óbvio que Cristo vai vir para buscar a sua igreja. Outra coisa, será que a igreja vai passar pela tribulação? Os aliancistas vão dizer que sim, que a igreja vai passar pela tribulação. Porém, nós que somos dispensacionalistas, nós acreditamos que a igreja não vai passar pela tribulação, somente o povo de Israel. Ok? Outra coisa interessante, o pensamento que a igreja é diferente de Israel e o pensamento que a igreja não vai passar pela tribulação nos dá a ideia mais sólida, mais firme, justamente do arrebatamento pré-tribulacional. Então, se a igreja for levada e Israel for deixada, óbvio que a igreja não vai passar pela tribulação. Por isso, nós acreditamos, nós temos um conceito, uma base, um apoio do arrebatamento pré-tribulacional. Ok? Rapidamente, só para mostrar um pouquinho dessa diferença. Israel e igreja. Israel é uma nação terrena, ok? Tudo Deus chamou ali para ocupar um espaço no mapa, um espaço geográfico. A igreja não, a igreja é um povo espiritual. A igreja é um povo ao qual Paulo diz que tem todas as bênçãos nas regiões celestes, nas regiões celestiais em Cristo. Já Israel tem promessas terrenas, promessa física, promessa de cura, promessa de prosperidade, promessa de que onde colocasse a planta dos pés seriam do povo de Israel. Já para a igreja não, para a igreja é uma promessa celestial. Para Israel há uma promessa terrena, uma promessa terrestre que vai se cumprir lá no milênio. Também estudaremos isso futuramente. Para a igreja é uma promessa celestial. Enquanto Israel vivia na dispensação da lei, também estudaremos isso futuramente, se Deus permitir, a igreja ela vive na dispensação da graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E Israel ocupa uma localidade definida, tá, irmão? Se você olhar no mapa, se você observar a geografia, Israel está lá. A igreja não. A igreja independe de localidade definida. A igreja é o conjunto ali dos salvos de todas as épocas, de todas as localidades, de todas as nações, justamente por quê? Porque foram salvas pelo sangue do Cordeiro. Aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Tá bom? Então, esse é o nosso vídeo aí explicando essa clara diferença entre Israel e igreja. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês e vamos, se o Senhor permitir, continuar futuramente estudando aí esse assunto tão importante que é a escatologia. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.